Tava meio esquisito, né? A torcida desconfiada, desfalques, goleada no clássico e agora a altitude. O 2-0 da ida parecia pouco. Quem foi para La Paz tinha uma receita. Fé e essa galera que tá aí, ó. Isso aí e o Rossi, né? Foi o suficiente. Flamengo classificado para as quartas da Libertadores. Vamos dizer que a gente perdeu e tudo mais. Perdeu, é verdade. Mas o Flamengo segurou a pressão do Bolívar e vai pegar o Peñarol. E que semana para os cariocas. Na terça, o drama dos pênaltis para o Fluminense. Na quarta, o Botafogo e o jogo surreal, sofrido contra o Palmeiras. E ontem, o Flamengo. Os três passaram. A Libertadores começou em 1960 e pela primeira vez na história, uma cidade vai ter 3 times nas quartas. São 3 times entre os 8 melhores do continente. Flamengo e Botafogo estão do mesmo lado da chave. Podem se enfrentar na semifinal? Minha torcida é que o Botafogo deu uma goleada histórica. Esperar aí uma semifinal Flamengo e Botafogo, dar a porrada que ele deram na gente. O Flu tá do outro. Ou seja, pode ter até uma final carioca. Olá, muito boa tarde para você. O Flamengo foi o último a se classificar nessa semana maravilhosa dos cariocas na Libertadores. O chaveamento das quartas de final ficou assim, ó. De um lado, Fluminense e Atlético Mineiro. Quem passar pega o Colo-Colo ou o River Plate. E do outro lado, Botafogo e São Paulo. O vencedor enfrenta Flamengo ou Peñarol. E o Tite, hein? Precisou ser internado assim que chegou da Bolívia. Vamos saber mais notícias do técnico do Flamengo ao vivo com o repórter Klaus Barbosa. Oi, Klaus. Muito boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde. No começo da madrugada, o Tite relatou dores no peito, dificuldade para respirar e palpitação. Ele foi atendido pelos médicos do Flamengo, ainda na Bolívia, e assim que a delegação desembarcou no aeroporto do Galeão, por volta de 6h30 da manhã, o treinador já foi encaminhado para esse hospital aqui na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana. Ele fez uma bateria de exames e esses exames apontaram um quadro de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca. Os jogadores do Flamengo também passaram mal depois da partida, alguns jogadores sentiram mais, outros menos, mas nada parecido com esse quadro do Tite. O departamento médico do Flamengo descartou a necessidade de cirurgia nesse primeiro momento, mas ele segue aqui internado. O tratamento vai ser, por enquanto, com medicamentos, lembrando que o Tite tem 63 anos de idade. Débora, volto com você. Tá certo então, Klaus, obrigada pelas informações, tomara que ele se recupere logo. Domingo tem Botafogo e Bahia ao vivo na tela da Globo às 4h da tarde. O líder do Brasileirão ainda está se recuperando depois da emocionante classificação na Libertadores. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Já ouviu essa frase, né? Um verso consagrado na música do cantor cearense Belchior, que já foi sampleada pelo rapper Emicida e que exprime o sentimento dos botafoguenses na última quarta-feira. O glorioso está às quartas de final da Libertadores 2024. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu postei hoje nossa música no Instagram com o vídeo do gol do Savarino. Cara, o Botafogo é isso, né? É toda hora do céu ao inferno, do inferno ao céu. Contra o Palmeiras, a agonia e o êxtase caminharam lado a lado até o fim do jogo. Tava todo mundo ali perguntando pro outro, caramba, você tá vivo? Você tá bem? A sensação foi que a gente tava num ônibus e de repente o cara fez uma curva errada, caiu no penhasco e quando você cai no penhasco, o normal é você morrer. Calma que ninguém morreu. Tá certo que foram 3 gols do Palmeiras em 8 minutos, mas o terceiro foi anulado por causa do toque de mão de Gustavo Gomes. E no final, a vaga para as quartas da Libertadores ficou com o Botafogo. Mesmo assim, é consenso que ninguém precisa passar por essa situação de novo. A ideia é que nada parecido com isso aconteça no domingo. O próximo jogo do Botafogo é contra o Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro e vale a permanência na liderança. Um Botafogo que vai a campo mudado.
Depois de repetir a escalação em 3 jogos seguidos pela primeira vez desde que chegou ao clube, Arthur Jorge não vai poder contar com Savarino, Matheus Ponte e Alexander Barbosa, todos suspensos. Já Cuiabano, que saiu do jogo contra o Palmeiras com dores no ombro, e Luiz Henrique, que foi substituído no intervalo por causa de um incômodo muscular, não estão garantidos na partida. Problemas à parte, lembrando um pouco o Belchior de novo, o botafoguense pode se considerar um sujeito de sorte. É líder do Brasileirão, bateu pro gol e quer continuar assim, são, salvo, Savarino! E forte. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A chegada de Felipe Coutinho ao Vasco encheu a torcida de empolgação. Mas até agora foram apenas 4 partidas disputadas. A mais recente foi contra o Bragantino, empate em 2-2 no dia 3 de agosto. Aí veio a lesão na coxa esquerda que o deixou fora dos últimos 3 jogos da equipe. Agora, em fase final de recuperação, ele já voltou a treinar e na rodada que vem deve estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Essa readaptação ela requer paciência, porém, cada minuto que ele jogar por menos jogos ou menos minutos que ele joga, com a qualidade, a capacidade dele, eu acredito que ele vai poder contribuir e ajudar o Vasco a terminar o ano bem. O Vasco só volta a jogar na próxima segunda-feira e contra uma equipe que vai enfrentar de novo poucos dias depois. É que após essa partida pelo Brasileirão, Vasco e Atlético Paranaense vão disputar o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Esse confronto está marcado para quinta-feira da semana que vem. Uma sequência que vai botar à prova a evolução do time do Vasco, que sofreu um empate amargo nos acréscimos no último domingo contra o Criciúma. É a oscilação no final do jogo, que é uma coisa que a gente tá nos incomodando demais. A gente tem total consciência disso. A gente precisa dar a resposta logo. Já já, o sucesso dos cariocas na Libertadores se refletiu na convocação da seleção agora há pouco. O André do Fluminense foi chamado, o Luiz Henrique do Botafogo também, e os convocados do Flamengo são Gerson e o Pedro, que ainda está machucado. Saiu agora há pouco a lista do Dorival Júnior para os jogos contra Equador e Paraguai nas eliminatórias. Marcelo Corrégio traz as informações para a gente. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Acabou agora há pouco a entrevista coletiva aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol do técnico Dorival Júnior e do coordenador executivo de seleções, o Rodrigo Caetano. E nessa entrevista, é claro, ele divulgou a lista de 23 jogadores convocados para a próxima data FIFA. Eu estou falando dos jogos contra a equipe do Equador no dia 6 de setembro em Curitiba, no estádio Couto Pereira, e contra o Paraguai em Assunção no dia 10 de setembro. Uma lista com 23 jogadores e 6 nomes que atuam no futebol brasileiro, chamando a atenção principalmente para 2 novatos, estreantes na seleção principal do Brasil. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e o Estevão, atacante jovem talento do Palmeiras, que também está sendo convocado pela primeira vez. Vamos à ordem dessa lista, que tem os 3 goleiros: Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, e Ederson, do Manchester City. Na lateral direita temos Danilo, da Juventus da Itália, e Jan Couto, do Borussia Dortmund da Alemanha. Laterais esquerdos, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Wendel, do Futebol Clube do Porto. Zagueiros, são 4. Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG. Meio-campistas: André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, João Gomes, do Wolverhampton, Lucas Paquetá, do West Ham, e Rodrigo, do Real Madrid. E os atacantes: Endrick, do Real Madrid, Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, Pedro, do Flamengo, de volta à seleção brasileira, Savinho, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. A seleção brasileira está em 6º lugar nas eliminatórias sul-americanas e precisa, é claro, de resultados nessa rodada da data FIFA. Ela está exatamente uma posição atrás do Equador e uma à frente do Paraguai. Vamos ouvir o Dorival Júnior sobre o assunto. Não é um momento positivo dentro da competição, porém eu acredito muito em todo o trabalho que foi desenvolvido dentro da Copa América. Vamos voltar a fazer aí o máximo para que rapidamente encontremos um novo caminho e que esses 6 jogos que finalizem esse ano aí sejam encarados como 6 decisões
fundamentais para a nossa sequência. É isso, Débora. Um abraço. O atacante Keno voltou a treinar normalmente, recuperado de dores lombares. E numa postagem na rede social, o lateral Marcelo indicou que o retorno dele da lesão na coxa está próximo, quase lá. São mais notícias positivas para um Fluminense reenergizado pela classificação na Libertadores e que ainda ouve os ecos da noite de terça. A classificação nas oitavas de final da Libertadores contra o Grêmio começou a ser construída antes do jogo, com a confiança do time no vestiário. Deixa a minha alma, deixa o sangue, essa garra vai nos fazer triunfar, essa garra vai nos fazer triunfar. Então vamos com garra, rapaziada. Nós vamos dar a vida um pelo outro, porque o melhor de tudo é o Fluminense, não sou eu, não é ninguém. O mais importante é o Fluminense, então vamos lá fazer o que a gente tem que fazer. No embalo dessa vitória, o time vai enfrentar o Atlético Mineiro amanhã em Belo Horizonte. É o mesmo adversário das quartas de final da Libertadores. Mas nesse jogo, agora pelo Brasileiro, a missão do Fluminense é lutar para sair da zona de rebaixamento. Se a gente jogar com esse ímpeto, com essa vontade, cara, eu acho que é muito difícil ganhar da gente, sabe? Dia de Libertadores. Mais de 60 mil pessoas. Recorde de público do São Paulo no ano. Entre tantas vozes, esse garotinho São Paulino de olhar atento, concentrado, cantando. Até que no meio da empolgação, veio uma explosão muito maior. Ganhou beijinho, foi levantado. Tudo culpa do Bobadilha, que fez esse lindo gol. 1-0 em cima do Nacional do Uruguai. No segundo tempo, Calleri fez o segundo, 2-0 para o São Paulo. A comemoração dessa vez foi abafada por uma confusão na arquibancada. Torcida visitante e polícia militar. O jogo ficou parado por quase 7 minutos. Pouco depois, o maior susto da noite. O zagueiro esquerdo do Nacional passou mal e caiu sozinho no gramado. Os jogadores dos dois times ficaram apreensivos. Alguns se abraçaram, fizeram corrente. Outros levaram as mãos à cabeça. Lucas Moura se aproximou dos pés do esquerdo e fez uma oração. Depois de um tempo de atendimento, o zagueiro deixou o campo na ambulância, consciente, e foi encaminhado para o hospital mais próximo. O Nacional informou que o atleta sofreu uma arritmia cardíaca e segue internado, estável e em observação. Que fique tudo bem com ele. O jogo seguiu com 15 minutos de acréscimo e o placar não mudou. São Paulo classificado para pegar o Botafogo. E depois do intervalo, você vai ver como foi a classificação do Flamengo. O Rossi pegou muito. Hoje, Fluminense e Botafogo, foi o Flamengo que passou pelas emoções e pelo alívio da classificação para as quartas de final da Libertadores. Enfrentar. Libertadores é isso, a gente enfrentou hoje aqui um negócio que foi desumano pra gente. Sofrer. É difícil jogar, uma dor de cabeça tremenda. Resistir. Chegou no final do jogo, nosso time estava para fazer a substituição, mas não dava. O passo a passo da superação. Hoje o grupo se fez muito forte. Noite fria, longe de casa, não tantas vozes como de costume. Mesmo assim, estava tudo ali. Essa galera que tá aí, ó, que não deixa o Flamengo pra nada. Aonde ele está, nós estaremos. Tudo contra a altitude, pra cima deles agora, vamos classificar. Vamos, Flamengo. Isso aqui é o Flamengo. Vamos, na raça, vamos! Paixão, lealdade, fé, quase de mãos dadas com a desconfiança e o risco de um fim da linha. Se vem aqui e não leva a classificação, a gente sabe como é que é o Flamengo, né? O turbilhão que o canhão já estaria apontado para cima de nós. Nas alturas, 3.600 metros acima do nível do mar, o bombardeio do Bolívar era certo. Controlar a pressão nos primeiros minutos e resguardar a própria área foram os antídotos do time do Tite.
Mais do que força e fôlego, seria preciso inteligência. Proteção, mas também ataque. Os brasileiros do Bolívar incomodaram o atacante Fábio Gomes e especialmente Bruno Sávio. Na jogada pela direita, o meia achou Ramiro Vaca livre. Rossi estava atento. Jogar em La Paz é praticamente certeza de poucas chances. Desperdiçar jogadas assim é sempre um risco. Eu vi que o goleiro estava caindo, tentei tirar para o lado, só que eu não vi o adversário aqui. Foram várias as tentativas da equipe boliviana com cruzamentos para a área. Faltou precisão contra uma defesa sólida. Na batida de longe, Ramiro Vaca assustou Rossi. O goleiro ainda foi fundamental para que o Flamengo ganhasse tempo. Usou a experiência para quebrar o ritmo do adversário e irritar a torcida. Tal qual o Lamp fez lá, o Rossi fez aqui. Só que aqui com uma necessidade, inclusive, física. O Flamengo sobreviveu à primeira etapa, sem arranhões. Uma nova defesa do Rossi abriu o segundo tempo. Na arrancada pela esquerda, Ayrton respondeu. Abriu espaço, ficou cara a cara com o Lamp, mas isolou. A bola e a paciência do Tite. Faltou pouco para que Bruno Sávio marcasse. Um chute de esquerda desviou em Léo Pereira e foi parar no travessão. Sávio não desperdiçaria a próxima oportunidade. Cruzada da esquerda no toque de cabeça e sacou! Numa bola que veio levantada da esquerda, ele entrou na grande área pelo lado direito, tinha um buraco na zaga do Mengão e chegou testando no canto direito do goleiro Rossi. A comparação é inevitável. Olha esse gol. Foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E esse outro contra o Botafogo no Brasileirão. Todos eles muito parecidos. Nas costas do Ayrton Lucas. A gente sim sabe que quizás sofrimos goles nas costas no outro dia com o Botafogo, que hoje também. Mas não dá com 4 ou 5 jogadores para cobrir 60 metros. É muito difícil. Hoje a bola também é mais rápida. Mais um gol e o Bolívar levaria a decisão para os pênaltis. O goleiro argentino foi colocado à prova. Ramiro Vaca tentou novamente. Tite mudou a equipe. Davi Luiz e Bruno Henrique substituíram De La Cruz e Carlinhos. Gerson saiu pouco depois, também exausto. Fui no meu máximo. Everton Araújo entrou. O Flamengo passou a jogar com uma linha de 5 defensores. Henry Vaca encheu o pé, Rossi espalmou e a bola ainda tocou no travessão. No tudo ou nada, Oviedo também não conseguiu vencer o goleiro, eleito o melhor em campo. Na tentativa de contra-ataque, Bruno Henrique apareceu. O zagueiro Anderson Jesus, também brasileiro, parou Bruno com falta e foi expulso. Último homem do Bolívar, puxa o Bruno Henrique. Na hora da arrancada ia sair cara a cara. O risco de uma queda precoce naquele momento deixou de existir. Jogadores do Flamengo deitados no gramado do Hernando Siles. Com o resultado do Maracanã, o time suportou a lista longa de desfalques, a pressão do Bolívar, a altitude de La Paz e segue vivo na Libertadores. Vamos dizer que a gente perdeu e tudo mais, mas seguramos bem ali o resultado. Nos dá tranquilidade para recuperar nossos jogadores machucados e, consequentemente, os reforços estão para chegar. Na saída do estádio, mesmo escoltado pela polícia, o ônibus que levava os jogadores do Flamengo foi alvo de uma emboscada. Torcedores bolivianos apedrejaram o veículo. Ninguém se feriu. Libertadores, caminho que leva sempre ao limite. Definitivamente, não é para amadores. Quanto mais difícil fica, quanto mais alta a montanha, maior é o desejo de conquistá-la. Que momento maravilhoso dos cariocas na Libertadores. Nunca antes, nas 64 edições anteriores da competição, 3 times da mesma cidade tinham chegado às quartas de final. Então, parabéns para Fluminense, Botafogo e Flamengo. Amanhã a gente fala mais deles. Eu te espero. Beijo. Tchau, tchau.
quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.